No programa Voz Trabalhadora, a dica do cartório de hoje, nós vamos falar de um tema de uma certa forma bem especial. Ele envolve muitos procedimentos. E a Joana que vai nos falar a respeito do quê? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Hoje nós iremos abordar o registro de óbito. Quais os documentos, aonde deve ser lavrado, se tem prazo, quais são os efeitos. Porque a gente tem observado, Paulo, muitos casos inesperados, mortes inesperadas, e as pessoas precisam ser informadas de como proceder nesse momento tão difícil da vida das pessoas. E claro, isso tudo cai lá no balcão do cartório Joana Maneiros. À medida que esse fato acontece, o compromisso do cartório se torna assim, uma tarefa bem árdua, né, Joana? Nós temos uma função social, uma função humana e principalmente de externar, de outorgar aos atos segurança jurídica, a legalização dos atos que são lavrados no balcão do registro civil e que tem repercussão, vários efeitos jurídicos. O que depende, por exemplo, da família para se tornar complicado esse processo? E às vezes é bem simples, como é que funciona? Um dos principais efeitos do registro de óbito é a finalização da personalidade da pessoa natural. Ela deixa de ser sujeito de direitos e obrigações. E com isso, defluem vários dos seus efeitos. Efeito sucessório, extinção do poder familiar, a dissolução da sociedade conjugal e vários outros efeitos que advêm do fato do evento morte. E as pessoas precisam lavrar esse registro, o registro de óbito, para fins de comprovar a finalização da existência da pessoa natural. E quando é que chega? Fez um óbito, depois vem demais documentação, se a pessoa que faleceu ela tinha uma empresa, toda essa documentação passa também pelo cartório, boa parte desses documentos, né? As pessoas precisam saber quais os documentos que são necessários para fins de lavrar um registro de óbito e aí, neste caso, fazer a comprovação junto a determinados órgãos que são necessários. Começando o encaminhamento, às vezes, de um benefício previdenciário, uma pensão, o encaminhamento do próprio inventário, quando se tem bens a inventariar. Então, precisa-se da certidão de óbito, precisa-se do registro de óbito. Eu tenho prazo para fazer isso ou não tenho? Porque quando a pessoa falece, existe, claro, um sentimento de profundo pesar, de dor, e naquele momento há uma perturbação muito grande emocionalmente. Luto. Exato, e as pessoas precisam, igual, dar andamento nessas outras atividades, no caso, a lavratura do registro, né? Quem é que pode declarar? Então, é uma série de informações que a gente vai trazer aqui para fins de orientar nessa hora tão difícil. O documento do óbito, ele exige o que ele exige para a identificação e ser elaborado, que é o primeiro documento, né, confirmando a morte daquela pessoa. Os documentos para lavratura, eu vou precisar a declaração de óbito, que é firmada pelo médico, todos os documentos da pessoa que faleceu, carteira de identidade, CPF, título eleitoral, certidão de casamento, se era casada, certidão de nascimento, se era solteira, se recebia algum benefício previdenciário, o cartão do benefício. Então, todos os documentos que a pessoa tenha em mãos,
no caso o declarante, são necessários para levar no cartório de registro civil para fins de fazer essa lavratura do registro de óbito. Se tinha bem, se não tinha, se era eleitor, se não era, se tinha filhos ou não tinha, qual o endereço dessa pessoa. Então, são todos esses documentos e informações que são necessários no momento da lavratura do registro. E esse registro, ele deve ser realizado no cartório de registro civil das pessoas naturais do local do falecimento ou do local de residência da pessoa. Joana, na questão da filiação, se existem filhos que não foram documentados ou não foram reconhecidos de forma oficial, o que acontece? Tudo isso entra neste momento ou a questão fica sem resultado? Como é que é? Uma das informações é se o falecido ou falecida tinha filhos, mas esses filhos têm que ser registrados, tem que constar no registro a qualidade de pai, no caso do falecido, ou falecida, a mãe. Então, tem que ser filhos legalmente registrados. Um filho de criação, por exemplo, que não tem no campo filiação o nome do falecido ou falecida, esse é um filho que eu não vou poder fazer a declaração, não vai constar como filho no registro de óbito. Isso aconteceu recente aqui em Soledade, né? Lá no balcão. Acontece muitos casos de enteados, que são os filhos, são tidos como filhos de criação, quando evolui o enteado para um filho de criação, para um filho socioafetivo, de não ter sido feito a devida legalização, ou seja, o reconhecimento socioafetivo em vida. Então, esse filho socioafetivo não vai constar no registro de óbito daquela pessoa. Vê como é que é a informação. A gente se preocupa mais com a questão de luto, mas olha a quantidade de implicações que tem a simples confecção do atestado de óbito de uma pessoa, da morte de uma pessoa. Implicação muito grande, né, Joana? Exato, os efeitos jurídicos que advêm do registro são variados. E é importante, Paulo, nós frisarmos aqui também o prazo. Qual é o prazo que eu tenho para lavrar esse registro? Em regra, a princípio, 24 horas a partir do falecimento, mas nem sempre é possível lavrar de imediato. Como nós falamos, as pessoas estão todas envolvidas na questão do sepultamento, e aí deixa-se para o dia seguinte ou logo a seguir esse óbito, ou esse registro de óbito. Se não feito nas 24 horas, então, nos 15 dias que se seguirem ao falecimento, que pode também ser ampliado esse prazo até 3 meses para aqueles locais mais distantes da sede do cartório, até 30 quilômetros. Mas hoje, nos dias atuais, não tem como esperar todo esse tempo. Tem que ser lavrado de imediato em face dos encaminhamentos que devem ser dados a partir do falecimento. A tecnologia tem ajudado muito, né? Para revisar isso aí, para agilizar esse trabalho. Sim, com certeza. E outras informações devem ser mandadas, enviadas para determinados órgãos. Então, o quanto antes as pessoas se movimentarem para fazer o registro, mais rápido elas vão poder também ter alguns encaminhamentos obtidos, né? O que você gostaria de colocar aqui neste momento, Joana, que seja de suma importância e que não haja depois uma preocupação com aquelas pessoas que perderam um ente querido? Qual seria a tarefa para tranquilizar? Além do que nós já falamos aqui, documentação, prazo, onde levar para fazer o registro, essa documentação toda, né? Tem que pensar quem é que vai fazer este registro.
Quem é que tem legitimidade para fazer o registro? A princípio, a própria lei determina quem deve proceder. Seria aquelas pessoas que estão mais próximas do falecido, porque elas têm maiores informações, têm maiores conhecimentos e vão prestar uma declaração precisa para a lavratura desse registro tão importante que é, por exemplo, se o marido falece, a esposa vai fazer o registro, ou o filho desta pessoa que faleceu, então seria o filho em relação ao pai, ou o pai em relação ao filho, o esposo em relação à esposa, a esposa em relação ao marido. Se foi um irmão, outros irmãos podem vir a fazer a declaração do registro de óbito. Se ocorreu um óbito numa instituição de caridade, numa instituição, um estabelecimento, num presídio, por exemplo, o administrador do presídio pode ir lavrar o registro. Num asilo, numa casa de repouso, o administrador também desse estabelecimento poderá, de posse dos documentos, dirigir-se ao cartório com toda a documentação e a declaração de óbito para lavrar esse registro. E a pessoa que declara também deve ter a sua documentação, deve ser identificada. Se eu preciso identificar o falecido de quem está sendo lavrado o registro, eu também preciso identificar aquela pessoa que está declarando o registro de óbito. Outro assunto importante, se isso te permite, eu vou te perguntar. Já aconteceu de a identificação da pessoa que faleceu ter um homônimo, já aconteceram vários casos de ter pessoa já falecida com o mesmo nome de uma pessoa viva que tem que provar que está viva. Acontece isso muito fácil? Por isso que nós precisamos solicitar do declarante do registro toda a documentação daquela pessoa falecida. RG, CPF, certidão de casamento ou nascimento, conforme for o estado civil, título eleitoral, justamente para que não haja essa problemática, não haja confusão no tocante ao nome da pessoa, a identificação. A identificação tem que ser muito precisa. O que mais você gostaria de colocar? O que nós viemos sempre comentando, a importância das pessoas formalizarem as relações tanto afetivas no tocante à questão de união estável ou casamento, ou mesmo de filiação. Um filho que ele já é tido como filho socioafetivo e ainda não foi devidamente legalizado, formalizado esse reconhecimento, porque isso tem tudo uma implicação para fins de quê? De ser beneficiado, para fins de passar a constar no próprio registro, ter a participação no inventário, por exemplo, porque precisa adquirir essa condição. Se for um filho, que realmente ele é um filho daquela pessoa que faleceu mediante a apresentação de documento. Qual é o documento? É a certidão de nascimento, que vai comprovar a filiação. Se é a companheira que vive em união estável, mas essa união estável, ela é formalizada ou não é formalizada? Se são casados, então a certidão de casamento vai fazer a comprovação do vínculo jurídico. Por quê? Porque assim fica mais fácil, depois do evento morte, depois do registro de óbito, de exercitar os direitos que advêm desta situação. Isso que nós observamos muito, porque se a pessoa que faleceu deixou patrimônio, como é que eu vou me habilitar no inventário desta pessoa? Como que eu vou ter legitimidade para ser herdeira desta pessoa se eu não fui reconhecida? Então, eu teria que fazer um processo judicial para buscar este reconhecimento, para depois me habilitar dentro do processo de inventário. A mesma coisa são essas questões
de relação de união estável, eu tenho que buscar este reconhecimento para fazer parte no processo de inventário daquela pessoa. Por isso é que nós sempre estamos trazendo de novo a situação dentro do contexto, dentro do cenário que nós estamos observando hoje, das pessoas falecerem e neste momento, até aquele momento, não terem sido regularizadas, não terem sido formalizadas as situações, não teria documentação. E aí eu me lembro muito do teu dizer, Paulo, o papel é que manda. E é através do papel que eu vou poder exercitar os direitos. E com as informações da Joana, eu sempre digo, essas informações ela podem modificar a sua vida. Tá? Podem melhorar para você e é um dos serviços sociais prestados pela Joana do cartório. Né? Por essa, digamos assim, vantagem que você tem como escrivã, chefe do cartório, né? Também partilhando o teu conhecimento, a tua informação com aqueles que estão nos ouvindo. Exato, nós precisamos fazer com que as pessoas passem a dar maior importância para essas questões. Elas podem, em vida, fazerem um planejamento sucessório, elas já podem deixar mais ou menos, ou nem mais ou menos, bem estabelecido o que elas querem que realmente aconteça, como é que quer que o patrimônio seja dividido em vida. Então, existe possibilidades através de um planejamento sucessório, consulte um advogado que entenda desta parte, que trabalhe na parte do direito de família e sucessões, para que já possa, em vida, fazer o encaminhamento. Hoje em dia, nós falamos tanto em planejamento matrimonial, quando você vai casar, qual é o regime que melhor se adapta à minha situação familiar. Eu tenho filhos, eu não tenho filhos, eu quero já fazer doação em vida para os meus filhos, para que quando eu morrer não precisem fazer o inventário. Então, tem várias modalidades que as pessoas podem se utilizar em vida para que já deixe mais ou menos estabelecido essa questão patrimonial. Bom, me resta agradecer depois desse show de informações. Estou aprendendo aqui com a minha professora Mor, a Joana, e a gente faz isso com prazer para que você tenha sempre a melhor informação. Me resta desejar uma boa semana para você e toda a equipe do cartório, Joana. Nós que sempre agradecemos o espaço, a oportunidade e queremos que nossas informações possam fazer sentido na vida das pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, para que elas em vida possam pensar o que é melhor para a sua família, em termos de planejamento, em termos de organização, porque o que nós estamos observando é essas situações que nós comentamos aqui, as pessoas às vezes falecendo de forma inesperada, pessoas, não digo de idade avançada, pelo contrário, pessoas de 40, 50 e poucos, 60 anos, que nos deixam assim de forma inesperada. E também, Paulo, a gente observa algumas pessoas em situação de doença que dá tempo do núcleo familiar fazer algumas coisas, porque a pessoa tem sanidade, e isso é importante para realizar qualquer ato, a pessoa precisa estar lúcida, estar com capacidade plena. Boa semana, então. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e uma boa semana a todos. Dica do cartório Joana Malheiros, aqui tu aprende, viu, parceiro? É a informação que pode mudar a sua vida, mas não sai daí porque vem mais informação aqui no programa Voz do Trabalhador.